E aí pessoal, Professor Chá aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de História e de Português. Na aula de História de hoje, como vocês já viram ali no que vamos aprender hoje, né, vai trabalhar com vários assuntos bem bacaninhas. Vamos só relembrar aqui o que é que a gente vai trabalhar hoje? Vamos lá. Percepção do passado, vamos trabalhar um pouquinho também com linhas temporais, fontes históricas, ó, a gente vai relembrar aí que a gente já viu sobre fontes históricas e vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. E, é claro, também a gente vai ter aí um momento sobre preservação dessas fontes, tá? Não importa apenas a gente ter a fonte histórica, certo? Ter o registro do passado, é importante que a gente também aprenda a preservá-lo, porque só assim as próximas gerações, certo? As gerações do futuro, vão ter esse contato com o passado e, é claro, conseguir conhecer o passado, conseguir compreender o passado, nos permite aí justamente evitar que certos erros, certos acontecimentos voltem a se repetir. Nós estamos vivenciando aí um momento crítico, né? Que é a questão justamente da pandemia, do Covid-19, e que se a gente soubesse, se a gente estudasse com mais detalhes outros eventos, outras pandemias que já tivemos aí há 100, 200 anos atrás, esses eventos poderiam ter sido minimizados, tá certo? Então é importante que você conheça o passado, não só para casos como pandemia, como guerras, que geralmente tem aí seu registro histórico, tá certo? Mas para outros eventos mesmo, questões aí, por exemplo, de organização da sociedade, questão aí, por exemplo, da preservação dos direitos, tá certo? Tudo isso, esse conhecimento do passado nos possibilita evitar que esses erros, ou pelo menos minimizar que esses erros se prolonguem para as próximas gerações, tá certo? Então, essa questão da preservação da história entra justamente nesse papel aí, nessa importância de que eu consiga manter todo aquele conhecimento do passado para as próximas gerações, que elas possam assim refletir com mais facilidade. Tranquilo? Vocês vão ter aí também o aula em casa, né? Isso, trabalhando sobre ecoarte. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque vamos ter uma aula específica, tá certo? Retomando esse vídeo do aula em casa, sexta-feira, onde vai trabalhar justamente aí com elementos da arte ecológica. A gente vai reaproveitar alguns materiais e vamos criar ali, certo? Materiais para que a gente possa desenvolver pinturas e outras coisinhas mais da arte visual. Tranquilo? Em fábulas, hoje em português a gente vai trabalhar com fábulas, né? A gente vai trabalhar um pouquinho com vogais e consoantes. Eu vou tentar falar aqui um pouquinho brevemente sobre isso. E, é claro, vocês vão ter aí um vídeo, tá? Um vídeo durante a nossa videochamada, fala um pouquinho da diferença entre prosa e verso. E aí eu vou explicar nessa videochamada. Mas vamos lá. Em história, ok? Com relação ali à questão da percepção do passado. O que é essa percepção do passado? É basicamente, tá? Eu observando algum registro histórico, algum registro de eventos antigos, tá certo? Eu consigo ali perceber certas características. Eu não só olho uma imagem e vejo, ali está falando coisa do passado. Não, mas que eu consigo perceber que justamente certos elementos, tá certo? Remetem a uma época. Por exemplo, a roupa ali do personagem, né, do professor Michael, daquela animação, estava vestindo aí justamente uma roupa de antigamente, né? Um relógio ali, vocês perceberam, um relógio de bolso, né? Aqueles relógiozinhos que geralmente vem com uma cordinha, para justamente não perder, tá? Aquilo é um exemplo de um elemento que era utilizado muito no passado, era a moda do passado, tá certo? E que não é utilizado mais hoje em dia. Hoje em dia temos o quê? O relógio digital, né? O smartwatch, ou então o próprio celular aí para marcar o tempo, tá certo? Então, isso aí são elementos da vestimenta que antigamente eram moda, antigamente marcavam aquele período, que hoje são mais uma lembrança desse passado, tá bom? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso mais, inclusive, na nossa primeira videochamada, ok? Linhas temporais. O que, que são as linhas temporais, basicamente? As linhas temporais, pessoal, são a forma da gente organizar aí o estudo do passado, tá certo? A gente pode organizar o estudo do passado, basicamente, entre o estudo cronológico, ou seja, os eventos que vão acontecendo em determinados períodos de tempo. Por exemplo, minutos, horas, dias. Como a gente tem aí no caso, por exemplo, dos dias, a questão de jornais, tá certo? Notícias que
que são aí televisionadas ou então que são escritas nos jornais escritos, tá bom? Ou nas revistas. São exemplos aí de eventos que aparecem de forma cronológica. Temos aí também eventos com maior tempo, como é o caso aí da própria vestimenta, certo? As mudanças dos estilos, a mudança aí justamente das normas de roupa, tá? Que são aí justamente entram nessas mudanças de média duração, ok? E é claro, por último aí, as mudanças mais longas, as mudanças mais lentas, que são aquelas que ocorrem dentro de séculos ou milênios, como é o caso, por exemplo, desde o surgimento ali da agricultura, né? Que vai ter um marco que vai separar as pessoas nômades, as pessoas que viviam na pré-história, vagando de um local para o outro em busca de alimento, para justamente se fixar na terra e daí começar a construir tribos, cidades, impérios e até chegar hoje em dia com as nações, tá certo? Então essas mudanças, basicamente como a gente já viu em aulas passadas, a gente pode dividir aí em três partes, tá certo? Em três mudanças, vamos dizer assim, de tempos diferentes. A mudança de curto tempo, que a gente geralmente vê quando a gente está trabalhando com jornais, revistas, que geralmente vai retratar aí eventos ao longo de dias ou de semanas. As mudanças de médio tempo, como é o caso aí dessa mudança da moda, ok? A mudança da moda aí que ocorre de 5 anos, 10 anos, tá bom? E é claro aí os eventos que duram ou demoram para ocorrer essa mudança ao longo de séculos ou de milênios, tá? Importante ressaltar aí, que você deve anotar agora no caderninho, é que quando a gente está trabalhando com a história, tá certo? A gente tem que ter a noção do seguinte: a gente vai estar trabalhando tanto com a ideia de mudanças, tá? Quanto com a ideia também de permanências. Ou seja, quando trabalhar ali com a parte da história, eu vou estar estudando eventos que mudaram o comportamento da sociedade, um evento que mudou ali a forma de se organizar do grupo humano, tá? Mas eu também vou ter eventos ali que mostram que certas características lá de trás, lá do passado, ainda permanecem, ainda continuam a existir, ok? Um exemplo aqui de um evento que surgiu lá atrás, na pré-história, né? E continua aí presente no nosso dia a dia. Vamos pensar? O surgimento das roupas, né? A gente estava falando sobre a questão da vestimenta, né? O surgimento das roupas surgiu lá na pré-história. Por qual motivo? Você sabe? Não? Ele surgiu aí justamente com o objetivo simples de proteção. A nossa pele, tá? A nossa pele, ela é muito sensível. Imagine aí você, homem ali da pré-história, ou mulher da pré-história, tá certo? Ter que caçar ou ter que colher plantas em meio à relva, em meio ao mato alto, tá? E esse mato muitas vezes tinha espinhos, tinha ali chance de você se cortar. Se você não se protegesse, tá certo? Isso poderia acarretar em ferimentos tanto leves, tá? Quanto ferimentos mais graves que poderiam muito bem infeccionar. Porque no passado, pessoal, não tinha remédio, não existia essa história de, me cortei aqui, vou passar um mertiolato, vou passar ali, sei lá, um iodo, como o pessoal mais antigo usa, né? Eu vou ter que me virar. Se adoecer, se aquilo ali infeccionar, morreu. Tanto é que, antigamente, a idade máxima que as pessoas chegavam era ali por volta dos 30, 20 e poucos anos, tá certo? Não se tinha aí pessoas mais velhas naquela época, lá na pré-história. Com o tempo, com o avanço da tecnologia, essa quantidade de tempo de vida, a expectativa de vida vai aumentando, tá certo? Até hoje em dia que nós temos aí por volta de 70 anos como expectativa de vida, ok? Mas vamos lá. Então aí, ó, a gente falou sobre essa questão, né, das roupas lá do passado, surgiram uma forma de proteção, né? Com as roupas que geralmente eram feitas aí de couro dos animais que eram caçados, tá? Eu consigo proteger certas áreas mais sensíveis da minha pele, ok? Certas áreas ali que, se eu sofresse algum machucado, tá? Eu não teria um risco tão grande de morrer. Basicamente isso. A ideia da roupa surgiu aí inicialmente como uma proteção para evitar machucados e, é claro, evitar aí também a morte. Não era 100%, tá? Mas pelo menos aliviava aí um pouquinho essa questão. Com o tempo aí depois a roupa foi se tornando uma característica que diferenciava certos grupos, tá certo? Tinha lá a nobreza e tinha lá a plebe,
que eram aquelas pessoas que tinham uma vestimenta, tinham toda uma vida menos luxuosa, tá? Menos proveitosa, vamos dizer assim, mas que tinha ali todo um esquema para essa questão do trabalho, da lida cotidiana. Tá? Isso aí só vem surgir depois, essa diferenciação entre grupos, mais para frente, quando a sociedade humana ela começa a se fixar na Terra e, é claro, aí criar as primeiras cidades, tá bom? E aí vai surgir essas diferenças. Essa pessoa aqui é nobre, essa daqui ela é aquela pessoa que deve trabalhar no campo, então temos aí esse grande salto do tempo, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? E hoje em dia que as roupas, embora tenham aí uma certa diferença, quem é de classe alta ou quem é de classe baixa, tá certo? Mas elas se tornaram mais populares, vamos dizer assim, entre as pessoas. Não tem tanta diferenciação como era no passado. Ainda existe essa diferenciação, ainda as chamadas roupas de marca, em comparação às roupas de Sulanca, as roupas de feira, tá? Mas isso não é tão agravante quanto era no passado, ok? Era uma espécie de estigma, uma espécie de marca de quem era elite para quem não era, ok? Tranquilo? Entendeu até aí? Então, temos aí uma certa permanência de um elemento que surgiu lá atrás, mas que ainda continua aqui, mas ao mesmo tempo também temos algumas mudanças que vão ocorrendo ao longo aí desse tempo, certo? As mudanças aí que, no caso da moda, geralmente ocorrem de anos em anos, digamos de 5 a cada 10 ou a cada 10 anos vai ocorrendo essa mudança. Tranquilo? Com relação às fontes históricas, né, a gente trabalhou as fontes históricas lá semana passada, estudando a diferença entre fontes materiais, que são aquelas que eu consigo pegar. É importante eu destacar aqui, eu acrescentar uma informaçãozinha, porque tem gente que a gente está confundindo essa ideia de fontes materiais e de fontes imateriais, tá? Eu falei aqui de forma simples, bem resumida, que as fontes materiais são aquelas que eu consigo pegar, mas não necessariamente só o que eu consigo pegar é uma fonte material, tá bom? Uma fonte material, pessoal, é aquele que eu tenho um suporte, algum tipo de objeto em que ela possa ser registrada. Exemplo aqui, ó, a escrita, tá bom? A escrita, pessoal, eu não consigo pegar lá as letras, mas eu tenho o caderno, tá? Ou eu tenho ali, por exemplo, antigamente, as tábuas, né? Tábuas de pedra, tábuas de madeira, onde fica registrado essa escrita, ok? Então, o suporte vai ser o papel, a pedra, e a escrita ali vai ser essa fonte material, que tem um suporte. Tranquilo? Então, aí nós temos as fontes materiais. Quais são as fontes materiais que eu posso ter? Fontes escritas, como já falei. Fontes visuais, imagens, pinturas, tá certo? Objetos também podem entrar aí nesse grupo, tá? E eu tenho as fontes imateriais, que basicamente seriam aquelas de tradição, tá certo? As chamadas tradições, que elas não têm um suporte para ser alocado. Por exemplo, a fala, qual seria o suporte dela? O suporte dela não é um suporte físico, é a questão da oralidade. Eu vou passando uma informação, né, de uma geração para outra, e isso vai justamente se perpetuando, ok? Ou então, por exemplo, ainda a questão ali das danças. As danças, pessoal, elas são um exemplo justamente dessa tradição, dessas fontes imateriais, certo? Que são passadas de um grupo para o outro e que não possui aí um suporte físico. Eu não consigo aí, eu vou colocar agora os passos da dança no desenho, para que a pessoa ali, ela quando olhar, ela aprenda a dançar. Não, é passado justamente de uma geração a outra, para que elas vão aí conhecendo, tá certo? Vão aprendendo o estilo ali, a forma daquela dança tradicional. As cantigas de roda também vão entrar aí, as historiazinhas, as lendas, tá certo? Tudo isso é de tradição, são elementos tradicionais e são aí passados justamente sem a necessidade de um suporte. Então, não confunda, não esqueça, se necessário, anote para que você não esqueça aí essa questão. Fontes materiais, eu preciso de um suporte, tá? Um suporte físico que vá me garantir essa preservação. E eu tenho ali as fontes imateriais que não necessitam de um suporte. São, no caso aí, as tradições orais, tradições
de dança, as tradições até mesmo de vestimenta, tá? Não existe aí um código escrito, você deve vestir laranja com azul. Não. Geralmente aí a gente aprende a se vestir, a questão do comportamento através de uma geração passando para outra, muitas vezes, principalmente através da fala, tá certo? Então isso aí são elementos que nos possibilitam esse conhecimento passado. Um exemplo, tipo, quem é aqui no Nordeste, né, é a vestimenta aí na época de São João. A vestimenta aí da época de São João, ela mostra justamente essa tradição lá de trás, lá do passado, né? Aquelas roupas quadriculadas, o chapéu, que é um chapéu de palha, a marcação aqui do rosto, tanto para os meninos quanto para as meninas. No caso, os meninos, a barba e as meninas, aquelas pintinhas, né? Para que faça aí essa referência ao passado. Tranquilo? Então aí seria basicamente essa questão com relação aí às fontes históricas, tá certo? E da preservação, professor, da preservação das fontes históricas. Por que a gente deve preservar as fontes históricas? Como eu falei lá no início, a ideia de eu preservar algo, tá? O nome é preservar, a palavra preservar, tem a ideia de eu manter. Porque se eu não preservar, se eu não cuidar do passado, se eu não cuidar desses elementos que estão aí presentes hoje, tá? As próximas gerações, eventualmente, não vão ter mais esse contato com o passado e, com isso, é claro, elas não vão ter a possibilidade tanto de estudar esse passado, de conhecer esse passado, quanto, é claro, de evitar que certos erros, que certos comportamentos negativos, vamos dizer assim, eles continuem a existir. Tranquilo? Então vamos só aqui recapitular algumas coisinhas que eu preciso falar com vocês sobre história e a gente segue para português, tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, falei aí sobre a questão das linhas temporais, né? A questão da cronologia, das mudanças que ocorrem em décadas, né? Que são as mudanças de média duração. A questão aí das mudanças de longa duração, que seria séculos ou milênios. Falei aqui justamente sobre a questão aí das fontes, né? Fonte escrita, fonte visual e as fontes orais, que pertencem às fontes imateriais. Inclusive, a gente vai ter um desafio aí para vocês envolvendo essa questãozinha, tá certo? E justamente aí a questão da preservação dessas fontes, que a gente vai ver um vídeo, tá? Fala um pouquinho mais sobre essa ideia e, é claro, aproveitando aí a deixa sobre a ideia de preservação de fontes históricas, é importante destacar também, pessoal, quem é que cuida desse passado, quem é que cuida dessas fontes históricas. Quem seria aí, no caso? Você sabe? Não? Se for no caso aí das bibliotecas, certo? Dos livros que nós gostamos tanto, que a gente lê tanto, né? Seriam aí justamente as bibliotecárias. Inclusive, semana passada, para quem não sabe, certo? Foi aí a data, tá? Que marcou justamente o dia da bibliotecária, ok? Se eu não me engano, aí parece que foi sábado, isso, sábado parece que foi aí o dia da bibliotecária. Então foi um dia justamente para se comemorar essas pessoas que têm um papel tão importante de preservar a nossa literatura. Mas não é só as bibliotecárias que preservam o passado. Também vamos ter aí os historiadores, certo? Quem trabalha aí, por exemplo, nos museus, tá certo? Que vão ali estar guardando essas fontes históricas, tanto escritas, quanto imagens, quanto objetos físicos, tá? Que tem esse papel tão importante da continuidade para as próximas gerações. Beleza? Ok? Tranquilo? Dúvidas? Perguntem lá no grupo ou então coloque aqui pelo YouTube para que eu possa saber, tá bom? Se você está vindo até aqui, não esqueça, clica aí no gostei para eu saber que você está acompanhando a nossa aula. Escreva aí o comentário para que eu possa melhorar os próximos vídeos e, é claro, também tirar dúvidas se necessário. A sua participação aqui nos comentários é de extrema importância, tá certo? Para que as nossas aulas se tornem mais atrativas, mais interessantes para todo mundo. Beleza? Então, vamos lá. Em português, a nossa atividade hoje de português, tá certo? A nossa atividade principal vai ser com fábulas. Hoje a gente vai produzir um reconto ali com as fábulas, com o gênero fábulas. Você lembra que são fábulas? Não? Então, vamos relembrar. As fábulas são um gênero aí de tradição oral, ó, lembra? Tradição oral são fontes imateriais, né? Ela surgiu aí justamente passada de uma geração a outra, inicialmente de forma oral, tá bom? Por isso que o nome tradição oral.
elas têm o propósito, basicamente, de contar, certo? De ensinar uma lição de moral. Esse é o objetivo principal delas. Além de entreter, eu tenho o objetivo de ensinar certos comportamentos para as gerações futuras, tá bom? E aí eu tenho justamente aí um esquema, uma estrutura que vai seguir em todas as fábulas, independente se ela é oral ou se ela já foi aí passada para a versão escrita, beleza? Mas vamos lá, quais são os elementos? A fábula, assim como o conto de fadas, ela é um texto narrativo. Todo o texto narrativo tem a ideia de contar uma história, tá certo? De contar ali, de narrar eventos fictícios ou não. No caso da fábula, todos os eventos são fictícios. Tanto é que os personagens que eu vou utilizar ali são animais falantes, tá certo? Animais que se comportam, que vivenciam ali como seres humanos. Então vamos lá, quais são aí esses elementos para que eu possa me lembrar e que eu possa ter aí no meu reconto? Primeiramente, eu vou precisar de um título, né? O título, se eu fosse imaginar a fábula com uma pessoa, seria o rosto da fábula. É a primeira coisa que o meu leitor, tá? Meu público ali, ele vai perceber. Se o meu título não for um título que tem a ver com a historinha, muitas vezes o leitor vai se desinteressar, vai achar, oxe, esse texto aqui não presta, esse texto aqui não está bem escrito. Então, eu preciso ter em mente que o rosto tem que estar combinando com o resto do texto, tá certo? Senão, a história não tem andamento, beleza? Depois aí eu vou ter a introdução, que seria o equivalente à nossa cabeça, tá certo? No texto aí, a introdução é o que vai dar início, é o que vai apresentar os personagens, o ambiente onde ele está, tá bom? E, é claro, os primeiros indícios ali dos problemas que esse texto vai ter que trabalhar. Tranquilo? A gente vai ter também aí, ó, o desenvolvimento, que é o tronco desse corpo, tá bom? É onde eu vou ter aí o coração. Para quem não sabe, o coração de um texto, independente de qual seja ele, vai ser o assunto dele. Por exemplo, se eu quero trabalhar ali, no caso de uma fábula, a questão da perseverança, né? Como é o exemplo aí da tartaruga e a lebre, ok? Esse aí vai ser o nosso tema. A perseverança, eu não desistir, eu continuar mesmo que lentamente, tá bom? Então, eu vou ter que construir, eu vou ter que escrever todo o meu texto de uma forma que eu sempre volte para o meu tema, tá bom? No desenvolvimento, pessoal, é onde eu vou apresentar o problema com mais detalhes, vou tentar ali justamente dar os indícios ali de como é que esse assunto vai se resolvendo, tá? Até chegar a um ponto que eu não consigo mais continuar enrolando a história. Não posso mais construir o enredo, eu vou combinar, certo? Eu vou finalizar essa história com o clímax, que é o ponto mais alto aí de qualquer texto narrativo, tá bom? Não confunda clímax com a conclusão. O clímax acontece antes da conclusão, é aquele ponto mais alto da história. Imagina assim, é como se fosse um novelo de lã. Eu vou enrolando, 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 até que não, falta, acabou aí a linha, tá quase no finalzinho. Então, eu tenho que começar justamente a desfazer esse enredo, tá certo? Desfazer aí esse nó, para aí sim eu finalizar, eu concluir a minha história, tá? Quando eu terminar aí essa finalização, aí sim entra a conclusão, que aí eu vou dizer ou felizes para sempre no Conto de Fadas, ou então eu vou dar aí uma explicaçãozinha de como terminou essa história, se o personagem aprendeu a lição ou não, tá? E nisso aí, justamente, eu fecho a minha narrativa. No caso da fábula, além da conclusão, geralmente eu vou ter uma liçãozinha de moral sempre ao final dela, certo? Professor, é obrigatório ter lição de moral ao final? Não. Às vezes uma fábula vai apresentar ali, tá? A lição de moral dentro do próprio texto. E quem está lendo, o leitor, o público-alvo, é que vai ser obrigado aí a tentar descobrir qual é essa lição, qual é o ensinamento que está sendo aí passado. Beleza? Então, o que vocês vão fazer na nossa primeira atividade, nosso reconto, nosso primeiro reconto sobre fábula? Vocês vão ler a fábula que eu selecionei para vocês, tá certo? E, é claro, nessa fábula, vocês vão fazer a leitura silenciosa inicial para conhecer o texto. E dela vocês vão preservar, primeiramente, os personagens, certo? Não vai poder modificar os personagens nesse caso. E vão ter que manter a lição moral. E daí vocês vão construir, certo? Vocês vão reescrever com as suas palavrinhas esse texto, tentando recontar a história. Não é para resumir a história,
Resumir é uma coisa, recontar é outra. Resumir, tá certo? Eu dizer lá, por exemplo, da fábula, a lebre e a tartaruga, que a tartaruga venceu da lebre porque ela continuou caminhando. Beleza, eu resumi a historinha, tá? Posso dizer assim, a tartaruga competiu com a lebre numa corrida, a lebre era muito orgulhosa, decidiu descansar, enquanto a tartaruga aí, ela continuou perseverando, ela continuou aí lutando, né? Até finalmente ganhar. Eu resumi a história. Outra coisa é eu recontar a história. Um certo dia, a tartaruga e a lebre estavam discutindo para ver quem conseguia aí chegar no final de um percurso, no final de uma corrida. A lebre se propôs a correr mais rápido. Começou aí a partida lá na frente, enquanto a tartaruga ainda estava no início da sua jornada. Percebendo que a tartaruga estava lá atrás, a lebre então decidiu descansar. E daí eu vou seguindo a história, vou contando essa história usando as minhas palavras e não as palavras ali do autor. Eu vou me basear nas palavras do autor, não vou copiar dele, tá? Não vou copiar dele, mas eu vou seguir essa historinha, essa mesma historinha, com as minhas palavras, com a minha interpretação dela. Ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler a história, vai conhecer ali o andamento, como é que foi feito esse roteiro, tá? E dela eu vou recriar aí com as minhas palavras esse texto, tá? Não vou copiar do autor, eu vou usar ele como um guia para que eu possa criar aí a minha história, beleza? Então aí vocês vão utilizar esse esquemazinho da estrutura que eu falei lá atrás e vão aí tentar recontar a fábula selecionada. Tranquilo? Com relação à parte aí sobre consoantes e sobre vogais, certo? A gente vai trabalhar aí justamente no momento do desafio de português, que é o desafio do soletrando, ok? E na videochamada a gente vai ter aí um momento para eu falar um pouquinho mais sobre a questão de prosa e sobre a questão de verso, porque durante a semana a gente vai iniciar aí os nossos trabalhos com a questão de poesia e de poemas, tá bom, turminha? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você não conseguiu aí anotar tudo, volta um pouquinho no vídeo para que você possa anotar as principais informações. Lembre, não basta só você assistir o vídeo, é importante que você anote as informações para que assim você consiga justamente aprender mais e, é claro, também revisar esse assunto. Se você assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar aí no gostei para eu saber se está gostando dessas aulas, comentar aqui no vídeo para que as aulas fiquem mais interessantes e também para que eu possa aí auxiliar na hora de vocês tirarem alguma dúvida, tá bom? Então um abraço e até a próxima aula.